Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast falando sobre negócios, gestão, comportamento. Sou Felipe Silva, CEO da Advice Contabilidade e host desse podcast. Hoje nosso bate-papo é sobre tendências do mercado para 2023. Nossa convidada é a Kellen, coordenadora da Universidade Atom. Kellen, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigado por ter aceito o convite. Esse início de ano que a gente já está aí todo mundo tirando os planos do papel, tem uma galera que ainda está viajando, e aqui no podcast a gente começa contando a história do convidado. Então, primeiramente te agradeço, faça as honras de se apresentar, quem é a Kellen, o que você faz, como foi e como está sendo sua carreira profissional. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite para participar aqui desse podcast. Obrigada, Felipe, pelo convite. Bom, deixa eu contar um pouco da minha trajetória. Eu sou publicitária, me formei em Campinas, na PUC, morava lá. Depois eu fiz pós-graduação em marketing, comecei minha carreira em agências de propaganda. Normalmente, quando a gente imagina um publicitário, a gente imagina a pessoa da criação. Eu atuei em todas as áreas, menos em criação, pelo menos no começo da minha carreira. Acho que isso é uma coisa legal da gente colocar, né, sobre a profissão. Então, atuei em atendimento, planejamento, produção, mídia, em várias outras áreas. Aí, quando eu terminei a pós-graduação, eu mudei de lado e fui para o lado do cliente. Fui trabalhar no departamento de marketing de empresas. Então, eu trabalhei um tempo à frente do marketing da People Computação, na época uma rede de franquias de informática, cuidando aí de mais de 100 unidades de franquia no Brasil, cuidando do planejamento para o futuro do negócio, porque naquela época a gente entendia que aquele negócio deixaria de existir, porque as pessoas já nascem sabendo informática, né? Pelo menos naquela época se aprendia Office, não é? Isso já não se ensina mais hoje. Sim. E depois eu fui trabalhar, implantar o departamento de marketing na Uniodonto em Campinas, que foi um desafio bastante interessante também. Acabei trabalhando com a área de vendas e marketing, aí me aproximei dessa comunidade de saúde, que foi uma área que eu atuei até por um tempo interessante. Fiquei na Uniodonto comandando o departamento de marketing e nessa época eu comecei a lecionar. Então, com 27 anos, eu entrei na carreira acadêmica, eu queria um mecanismo que me obrigasse a estudar. Então, assim, a pós-graduação abriu muito a minha cabeça e eu entendi que eu não podia parar. Então, para que eu pudesse estudar, eu fui lecionar. E Nossa, aí, que legal. lá se vão 20 e tantos anos nessa carreira, que se tornou uma grande paixão. Então, eu comecei a lecionar, nessa época eu ainda morava em Campinas, e aí eu engravidei, tive minha primeira filha, então eu já estava trabalhando, durante a gravidez, trabalhando o tempo inteiro na empresa, né, das 8 às 6, saía da aula, então eu resolvi equacionar um pouco a vida, então eu saí da empresa, fiquei como consultora e aí eu iniciei a minha carreira como consultora de marketing e comunicação na própria Uniodonto, porque quando eu pedi demissão, eles me pediram para ficar. Então eu fiquei como consultora com horário mais flexível e daí dediquei a minha carreira tanto acadêmica quanto consultoria de marketing e comunicação, então desde os anos 2000. São aí 23 anos de carreira como consultora de marketing e comunicação e quase 24, 25 anos aí de carreira acadêmica. Hoje, eu sou coordenadora da Escola de Comunicação e Design na Atom, aqui em Sorocaba, e professora de graduação e MBA lá também. Tá? Que legal. Kellen, já vamos começar o bate-papo falando dessa visão onde vocês estavam planejando lá esse futuro e algo que deixaria de existir. Você que está aí há mais de 2 décadas trabalhando com comunicação, como que você visualiza essa evolução, né? Porque você conhece a agência que nos assessora, o Di, e eu costumo falar para ele, nossa, mas tudo muda muito rápido. Di foi meu aluno. Que legal. Eu, Felipe, que a gente está empreendendo, que a gente tem aqui um canal que é o podcast para se comunicar, em alguns momentos a gente não consegue acompanhar a evolução do marketing, das redes sociais e da comunicação como um todo. Mas muitas pessoas também confundem, né? Em que momento é marketing, o que é comunicação. Como que você viu o processo de comunicação no geral evoluir nesses 20 anos? E estando como consultora e também estando na área da educação, lecionando, coordenando. Bom, a confusão entre marketing, comunicação e propaganda e comunicação é uma confusão muito grande, né? Mas, assim, a evolução, ela, com a entrada da internet, ela tomou uma escala gigantesca, né? E está cada vez numa velocidade maior. Então, por um lado é assustador,
quando você olha para isso, quantidade de ferramentas que a gente tem hoje, de métricas que a gente tem hoje. Então, antes você tinha a comunicação, quando você pensava na comunicação, ou você ia para a comunicação de massa, que era um investimento muito alto, né? O offline, TV, rádio e tal, que era um investimento muito alto para alguns portes de empresa, ou você ficava ali na comunicação mais dirigida, alguma coisa nesse sentido. Então, quando entra na internet e abre todo um universo de rede social, de Google, a um outro universo, ela torna, por um lado, muito mais acessível a qualquer tipo de empreendimento. Então, isso é uma coisa bastante interessante. O fato de ser acessível financeiramente traz para algumas pessoas a percepção de que qualquer pessoa pode fazer. Então, tem uma brincadeira que a gente fala, um jargão que a gente fala na área de comunicação, que é assim, qualquer sobrinho faz. Né? O sobrinho faz a arte, o sobrinho faz o post, o sobrinho faz isso, cuida do Instagram. Então, é uma brincadeira aqui entre nós, né? Efetivamente, algumas empresas colocam mesmo o sobrinho para cuidar. Então, assim, traz essa ilusão de que qualquer pessoa pode fazer, porque, a princípio, eu vou lá, vou abrir minha rede social, é gratuito. Sim. Eu vou lá, monto minha arte no Canva, é gratuito. Então, está tudo muito simples e muito fácil. Isso é apenas uma percepção, porque, na verdade, o nível de complexidade aumentou bastante. Sim. Quando eu faço algumas mentorias, né, eu vou em alguns cursos, eu costumo dizer que eu volto, às vezes, até confuso, porque é muitos caminhos, são muitas possibilidades, né? Quando a gente fala de comunicação, o podcast ele é um canal, né, onde está o conteúdo saindo da empresa e da linha de conteúdo e acessando nossa audiência. E também, em algum momento, o podcast pode ser ferramenta de venda, Sim. ele é ferramenta de comunicação. Kelly, pegando nesse viés, onde a gente fala de tendências, né, para o mercado, para a área de carreiras para 2023, pegando essa linha de movimento, onde a comunicação está super em alta, a gente está aí num momento onde nós temos agora uma secretaria do governo voltada para comunicações. Eu queria te fazer duas perguntas. Está claro para a sociedade como um todo o que é comunicação? E a segunda pergunta, por que as pessoas não priorizam a comunicação, seja nas relações, na empresa principalmente? Só para exemplificar, quando alguém vai começar uma empresa e nos procuram, as pessoas estão preocupadas com o alvará, estão preocupadas com o CNPJ, estão preocupadas com a venda. Mas ela não está preocupada inicialmente em criar um plano de comunicação, um plano de marketing. E eu queria ouvir sua percepção nessas duas áreas. Quando você fala assim, a sociedade sabe o que é comunicação? Eu vou devolver uma pergunta. Existiria a sociedade sem comunicação? Boa. Tudo a gente comunica, né? Então, assim, imagine se não existisse nenhum tipo de comunicação, nem verbal, nem gestual, vestuário, a gente comunica tudo o tempo todo. E aí eu costumo dizer o seguinte, né? Vamos falar uma máxima para a comunicação, uma coisa que é muito importante. Assim. Qual é o posicionamento? Ou seja, qual é a imagem que você deixa para as pessoas? E quando eu falo qual é o seu posicionamento, é o seu posicionamento Felipe enquanto pessoa, é o seu posicionamento Felipe enquanto profissional, é o posicionamento do Papo Empreendedor enquanto um podcast, que na verdade vem da tua empresa, que tem você entende? Tudo isso faz um conjunto de coisas que demonstram e constroem uma imagem. Algumas empresas, que você falou assim, os meus clientes chegam aqui, eles se preocupam com o alvará, com a licença do bombeiro, com isso, com aquilo, com a nota fiscal, com o imposto. Óbvio que tudo isso é relevante. Claro, me preocupo com vender, mas não necessariamente se preocupa em comunicar adequadamente. E aí, assim, ou você cuida da sua imagem para você fazer a gestão disso e saber de que maneira você vai impactar o seu público, que imagem que você passa para ele e que tipo de relacionamento que você quer ter com ele. E se você não cuidar, essa imagem vai ser feita da mesma maneira. Só que aí você não sabe. Sem controle. Sem controle. E aí é o grande risco. Então, assim, a sociedade sabe o que é comunicação? A sociedade não para pensar o que é comunicação, nem a importância da comunicação. Não tem essa consciência. Não tem. Não tem. Acho que é a mesma linha da estratégia da cultura, né? Que ou você modela a cultura da sua empresa, ou ela vai se criar sozinha, Exatamente. só que sem modelagem. Exatamente. Então, assim, eu vou criar o meu negócio, tá? Eu tenho uma imagem, então eu escolhi as cores da minha marca, eu escolhi um tipo de identidade visual, um tipo de letra, uma fonte, como a gente fala. O que tudo isso está transmitindo? E aí vamos trazer para o universo pessoal.
Quando você sai da sua casa e você escolhe uma roupa para você colocar, o que você está transmitindo? Né? Quando você conversa com uma pessoa e você adota um tom de conversa, o que você está transmitindo? Tudo isso forma um conjunto de percepções sobre a sua imagem. Com a empresa é a mesma coisa. Então, eu formo um conjunto de percepções sobre a minha imagem no atendimento que um funcionário meu, um colaborador meu tem ao telefone, numa resposta que eu dou ou deixo de dar. Sim. Porque não fazer nada também comunica. E aí a coisa começa a ficar complexa. É um dos motivos que empresas de telefonia têm NPS negativo no Brasil, né? Exatamente. Porque deixam de responder, né? Você faz um chamado e ele é simplesmente ignorado, né? Ignorado. Então, assim, eu não fiz nada. Tá, você não fazer nada é tomar uma decisão, é fazer alguma coisa. Né? O silêncio, ele diz muito. Sim. A não resposta diz muito. Então, a questão do NPS, por exemplo, que é uma meta, falando de comunicação e de marketing, que é uma meta que todo mundo adotou agora, vamos parametrizar. Então, como é que é o meu atendimento? E falando de tendência, a questão da experiência do consumidor, Customer Experience. Exatamente, que está aí, veio para ficar, né? E o NPS é ali um ponto-chave para ser analisado dentro desse conceito. Beleza, eu acho ele lindo, mas até que ponto ele responde tudo que a gente quer saber? Ele não, eu costumo dizer, Kellen, quando eu vou fazer as mentorias com os nossos clientes, e a gente tem uma mentoria específica para médicos, né? E a gente vai falar sobre vendas. Eu tenho uma metodologia que eu acredito que o indicador financeiro ele está atrelado com o indicador de vendas, com o indicador de operação e com os indicadores de marketing. Então, se eu não vendo bem, se eu não tenho gestão de agenda, se eu tenho sala vazia numa clínica, eu tenho um profissional que está sendo pago ou não está sendo pago, e eu tenho um indicador financeiro incorreto. Então, ele é uma cascata. Mas se eu só faço um NPS com uma carteira de pacientes, né, no caso da área da saúde, e olho ele de forma isolada, ele é um indicador vazio. Exatamente. E ele não traz algumas respostas, né? Sempre costumo dizer, né, para o cliente, ele olhar lá no NPS, focar em quem respondeu as perguntas livres. Porque possivelmente quem respondeu as perguntas livres ou é um promotor que quer muito reforçar que ele é fã, que ali vai estar um insight de negócio, ou o detrator que está muito desesperado por querer que a empresa melhore, ou ele só simplesmente é um detrator. Então, ali nas perguntas livres, ele vai externar sentimentos que vão também nos auxiliar na gestão, né? Sim, mas aí vamos entender. Quem reclama? Quem reclama quer ficar. Sim. Eu sempre costumo dizer, em sala de aula, para clientes meus de consultoria também, que assim, cara, as pessoas abominam as DRs, mas as DRs são necessárias, porque enquanto você está discutindo a relação, e aqui vamos falar de uma relação cliente-empresa ou paciente-profissional da área de saúde, enquanto ele está discutindo, ele está reclamando, é porque ele quer que você melhore e ele quer ficar. Porque a hora que ele para de falar, ele vira as costas, vai embora e não volta mais. E nesse momento você nem percebe que teve um churn ali e ele está invisível no seu indicador, mas provavelmente no seu indicador financeiro ele está aparente, que está a queda de receita. E aí nessa questão que você fala, né, profissionais da área de saúde, eu gosto bastante, já estudei bastante, já dei cursos nessa área, então gosto bastante de trabalhar com essa questão. A gente está falando de serviço, né? Então, que nem você falou, o profissional da área de saúde, médico, dentista, o que quer que seja, ele tem lá o consultório dele, o horário dele, todos os custos, e se aquela agenda não estiver cheia naquele horário não vai voltar para ele receber aquele horário de novo. É como um avião que levanta voo e cabe 200 pessoas, levantou voo com 100, eu não vendo aqueles 100 espaços depois, né? Então, essa questão da volatilidade do serviço, da perecibilidade do serviço, ela precisa ser muito bem pensada sob a ótica do marketing e sob a ótica da comunicação. Como é que eu comunico? E aí, este profissional da área de saúde, que imagem ele está passando para os pacientes em todos os pontos de contato? Isso é uma coisa muito importante para a gente colocar na comunicação. Não é só, então eu atendo super bem, a minha secretária atende super bem, mas a minha rede social está largada. Ou eu tenho uma rede social maravilhosa, muito bem gerenciada, mas a hora que eu chego no espaço, o espaço não está bacana, não está bem cuidado. Ou aquele profissional que é primeiro que atendeu, não atendeu corretamente. Então, assim, tudo é ponto de contato, você tem que fechar todos os pontos de contato dizendo a mesma coisa, passando a mesma imagem. Por quê? Quando você vai conquistar um consumidor de serviço, é muito difícil. Sim.
Porque é uma venda relacional, não transacional, né? eu não tenho histórico, muitas vezes, principalmente na área de saúde, eu não tenho parâmetro para avaliar se o que aquele profissional está me falando está correto ou não. Sim. Então, estabelece-se uma relação de confiança. É necessário estabelecer uma relação de confiança. Né? Então, o que acontece? Eu venho lá, normalmente a gente vai por indicação, não vou, Unidunité, eu quero esse aqui, ou esse nome é mais bonito, ou é mais... Não é assim que funciona. É por indicação. Então, você percorre um caminho, você vai num desconforto muito grande na primeira vez, né? E quando a gente vai comprar serviço, a gente fica atento a todos os sinais, porque os sinais dão evidências físicas da qualidade daquilo que eu vou receber. E isso não é consciente, mas vai trazendo lá inputs na nossa mente como é que aquilo funciona, né? E aí, se você consegue, se o médico, eu digo isso, eu ministrei curso já de marketing para profissionais na área de saúde, e eu digo assim, olha, o objetivo é que o seu paciente saia de lá dizendo assim, esse é o meu médico. Sim, exatamente. Entende? Porque quando você fala, e eu deixo esse questionamento aqui para quem está nos ouvindo, quantos médicos você frequenta e quantos efetivamente você diz, esse é o meu médico? Se tornou fã, né? Não é mais somente cliente. É uma relação de confiança que aí, uma vez que você conquista isso, a chance de você perder esse paciente é muito pequena. Entende? Então, assim, você estabelece uma relação de fidelidade e aqui, como ele vem por indicação, ele vai indicar o médico dele. Ele vai ter menos objeção a preço, menos objeção a uma falha que eventualmente pode ocorrer. Ele vai apontar se acontecer alguma coisa, no sentido de, olha, isso daqui, olha, né? Ele vai apontar o que tem de positivo e ele vai apontar o que tem de negativo para contribuir para que aquilo seja cada vez melhor. Legal. Kellen, trazendo um pouco para a área da liderança também, né? Você está numa coordenação. Você acredita que você vir da área da comunicação, estar na área da comunicação, é uma ferramenta a mais para hoje você estar numa posição de liderança, né? Eu trago esse questionamento porque quando eu converso com muitos empresários, com os convidados que vêm aqui, uma das grandes dores das pessoas no último ano, principalmente no ano de 2022, foi liderar pessoas. E eu, Felipe, uma crença pessoal que comunicação, a forma de eu me comunicar, uma comunicação não violenta, uma comunicação clara e objetiva, ela favorece que a mensagem que sai daqui chegue até o ponto B e sem ruído, e isso aconteça, embora tenha ruídos externos, né? Mas você acredita que você, sendo uma profissional da área da comunicação e estando numa posição de liderança, hoje coordenando, que você provavelmente coordena um grupo de outros professores, isso foi uma ferramenta que colaborou para o seu resultado? Nem todo mundo que é formado em comunicação comunica bem. Acho que isso tem que ser uma coisa clara. Sim. Né? Então, acho que tem essa questão para a gente colocar. Mas eu acredito que sim, o fato de você conseguir se comunicar bem facilita o seu processo de liderança, porque, vamos cair num lugar comum aqui, a diferença entre chefiar e liderar. Né? Então, quando você lidera, você tem as pessoas naturalmente querendo trabalhar com você, querendo contribuir para aquilo que você faz. E quando você traz isso no ambiente acadêmico, onde a liderança ela envolve o processo de troca de conhecimento, porque a gente é professor, mas a gente aprende muito. Né? Lembra que eu entrei para aprender? Então, a gente aprende muito. Então, quando você tem isso, essa troca, ela é muito interessante. E aí, se você tem que criar um engajamento com a sua equipe de professores e um engajamento com os alunos para que eles se motivem para estudar e para aprender e para participar de tudo aquilo que a gente proporciona para eles. Legal. E Kellen, como que foi a decisão de escolher a área da comunicação? Olha, desde pequena eu sempre falei bastante, né? Então tem essa questão aí. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, no sentido de conversar mesmo com as pessoas. Eu acho que a primeira vez que surgiu essa história de comunicação na minha vida, eu era criança, devia ter uns 9 anos de idade no máximo, vizinha de uma jornalista, e ela disse para minha mãe assim, olha, essa menina vai fazer jornalismo, ela vai ser da comunicação. Eu sempre gostei de organizar eventos, de organizar, desde pequena, assim, de reunir pessoas, de fazer as coisas. Então, quando eu entrei na faculdade com 17 anos, prestei vestibular a primeira vez com 16 e passei, né? Então, assim, aquela coisa que você não tem maturidade nenhuma, discernimento nenhum para escolher o que você vai ser quando crescer, né? Então, assim, mas naquela época eu fui fazer, a minha primeira vez que prestei vestibular, eu fui prestar relações públicas,
porque eu sempre gostei de eventos, sempre gostei de organizar as coisas, então eu fui prestar relações públicas, e daí na segunda temporada eu já fui para publicidade, até porque me deram uma informação equivocada na época de que publicidade era uma coisa diferente de relações públicas, mas acabei indo para esse caminho, e, cara, eu sou muito realizada na minha profissão. Que ótimo. Como isso. publicitária, como uma professora, como profissional da área de comunicação, com a área de marketing, e aí trazer tudo isso para a área acadêmica é onde eu me realizo e é o que eu desejo para todo mundo. Kelly, puxando isso de trazer para a área acadêmica, né? Eu sou formado em ciências contábeis, fiz administração também, aí fui fazer um MBA em perícia contábil, que eu odiei, porque eu sou perito também, mas é algo que eu não faço, porque eu não gosto, não tenho esse desejo de fazer, que é algo que eu fico muito dentro de uma caixa, e eu não gosto de quebrar essa caixa definitivamente. E aí fui fazer outros, né? Fiz uma pós-graduação em gestão do terceiro setor, fiz MBA em gestão 4.0 agora recentemente na PUC do Rio Grande do Sul. E o que eu percebi, né? Então eu comecei essa jornada de estudar em 2011, né? E ainda estou estudando. Até compartilhando, coloquei uma meta para 2023, que é não estudar. Não fazer nenhum curso de longa duração, né? Cursos pequenas, extensões, mentorias, eu não consigo ficar parado. Eu tenho a sensação que meu cérebro vai atrofiar se eu parar de estudar. Mas eu coloquei como meta não começar nenhuma pós-graduação, mestrado ou nada nesse sentido de longa duração, por questão de agenda mesmo. E eu percebi uma evolução no formato desses cursos que eu participei ao longo desses anos. Então, quando eu estou possivelmente, não estou falando criticando a metodologia, mas, por exemplo, recentemente nesse MBA que eu fiz na PUC do Rio Grande do Sul, eu fiquei totalmente encantado pela metodologia que foi apresentado, o conteúdo, a dinâmica dos professores. E eu, no lado de cá hoje, empreendendo, né, eu às vezes costumo questionar em que momento eu trago a questão acadêmica com a área prática e integro elas, não vejo elas de forma separada. Eu vejo isso na equipe onde está estudando, quem está estudando, o que está aprendendo. Como que você vê esse movimento dessa evolução do aprendizado e da forma de ensinar ao longo dos anos? Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que é importante a gente falar assim, há quase 25 anos em sala de aula, tem uma questão para dizer que há uma diferença gigantesca na geração que chegava lá atrás e que está chegando agora, e tem uma diferença hoje, né, a coisa das gerações, você percebe uma diferença do aluno que está saindo agora, 5 anos depois, quando ele entrou, e de quem está entrando agora. Em 5 anos? Em 5 anos eu já percebo uma diferença gigantesca na maneira de aprender, na maneira de pensar, na maneira de lidar. Então, assim, a gente que está, eu que estou junto com essa galera há muito tempo, você percebe uma diferença muito grande na maneira de lidar, e a gente tem que ir se adequando aí nesse quesito. E aí, quando você fala de metodologia, é uma coisa assim, né? Então, você colocou algumas coisas. Como é que é essa questão da metodologia e como é que é essa questão de trazer a prática? Então, primeiro assim, o aluno, e eu tenho feito pesquisas com alunos que estão chegando na faculdade, e é sempre uma queixa assim, poxa, agora eu vou poder estudar aquilo que eu escolhi. Então, agora vai ser bom. Porque muitas vezes a gente estuda um monte de coisa na escola que você não entende por que você está aprendendo aquilo. E aí você não aprende, você decora para fazer uma prova, e depois você decora para fazer a prova do Enem, ou prestar vestibular, e não faz sentido. Então, o aprendizado, isso para a gente está cada vez mais claro, e na Atom a gente tem uma proposta muito clara de proximidade com o mercado, de prática. Se não faz sentido, ele não vai aprender. Entende? Então, assim, se eu vou ensinar uma teoria, eu vou ensinar uma teoria. Eu diria para você que hoje, como professora, eu sou muito menos conteudista do que eu era há um tempo atrás. Esse o cerne da pergunta que eu queria chegar. Eu sou menos conteudista, porque eu entendo o seguinte, o conteúdo, aquela coisa que está lá no livro, a regra tal, 3 passos para não sei o quê, vai muita literatura americana, né? Os americanos têm aquela coisa assim, 5 passos para não sei o quê, 6 passos. Então, assim, cara, essas coisas, ele pode aprender. Eu dou aula de marketing, por exemplo. Eu falo para eles, óbvio que eu dou o básico, né? Óbvio que eu dou a Você teoria. coordena e leciona. Sim, sim. É óbvio que eu trago a teoria. Mas, assim, antes eu trazia o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. E eu vejo assim, cara, eu preciso fazer eles entenderem. Eu falo para eles assim, meu objetivo é desenvolver em vocês raciocínio estratégico. Porque aí se você desenvolve o raciocínio, cara, você sabe usar qualquer ferramenta. E aí qualquer vídeo do YouTube te explica uma ferramenta.
Agora, não adianta eu trazer um monte de teoria, que ele vai decorar para colocar numa prova, que ele não vai saber onde e como aplicar. Então, essa é a grande diferença. Que legal ouvir de você essa visão. A gente costuma dar um exemplo, né? E aí não fazendo crítica a algumas universidades, mas que ainda estão na grade de contábeis, por exemplo, ensinando a operar um sistema, um RP contábil. Só que esse RP contábil, qualquer vídeo no YouTube, qualquer treinamento... É ferramenta. É ferramenta. E aí eu ensino o aluno que tem que usar um sistema contábil, mas ele não sabe o porquê ele está fazendo aquilo e nem como ele faz aquilo no sentido que aquele lançamento está correto ou não está correto. Kelly, queria também ouvir sua opinião, porque eu não sei, não vou afirmar, mas no ensino médio hoje já existe a possibilidade do aluno escolher as tendências das disciplinas dele. Não sei se já está em vigor isso. Começou esse ano, né, ano passado. Como você, acadêmica, vê esse movimento? Olha, esse é um movimento que, assim, os colégios, de uma certa maneira, ainda estão entendendo como é que isso funciona. Sim. Porque é novo. Então, você tem aí as trilhas, né, que eles podem seguir mais para humanas, mais para exatas, ou ciências da natureza, como eles falam. Então, isso é uma novidade. Eu acho que isso é bastante interessante para o aluno começar a entender como é que funciona. Por determinação do MEC também, há uma questão de que as escolas têm que oferecer um projeto de vida. Então, isso é muito legal. E eu tenho feito um trabalho próximo dos alunos do médio para ajudá-los nesse processo de escolha. E a gente vê essa dor, vamos dizer assim, desse aluno. Cara, agora eu tenho que decidir, mas eu não sei nem o que é, não sei como é que eu faço a decisão, como é que eu faço essa escolha. Então, eu acho que esse processo é, sim, bastante interessante, mas ele também tem que pensar numa metodologia diferenciada. Ele também tem que trazer para a prática. Senão, não faz sentido. E porque também ele é um projeto que vai requerer testagem e avaliação, né? Se ele está começando agora, né? Também acho que as pessoas criam uma expectativa que eu vou começar um projeto que ele tem 100% de chance de dar certo. Ele vai requerer avaliação e, eventualmente, mudar, acertar engrenagens no caminho, né? Para ele ter uma execução totalmente correta. A gente tem que entender que a maior parte das coisas no mundo são orgânicas. Na educação não é diferente. O que isso quer dizer? Cara, você vai num crescente, né? Então, assim, você trabalha, como eu te falei, está um tempo em sala de aula e hoje eu percebo que o cara que está saindo entrou diferente de quem está entrando agora. Então, se você não tiver esse olhar e perceber que mudou, que as gerações estão diferentes, estão pensando diferentes, que a pandemia afetou todo mundo, sim. Afetou um consciente coletivo de mudança comportamental. São 2 anos em que, em termos acadêmicos, em que as pessoas ficaram estudando online, com uma câmera desligada, estudou de que jeito, aprendeu de que jeito, estava pronto para absorver, qual era a capacidade de absorção dessas pessoas. Né? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Tem várias questões aí. E, né, você pega isso desde quem estava sendo alfabetizado durante a pandemia até quem estava na faculdade ou na pós-graduação. Todo mundo passou por isso. Então, vai demorar muito tempo para essa marca passar. E, Kelly, acho que é um insight muito bom, né? Essa ausência de socialização, ela tem impactos diferentes em cada fase da vida. Sim. Então, possivelmente, uma criança ou um adolescente, né, estou achando, tá? Surgiu isso agora na minha cabeça, ele teria mais dificuldades para lidar com online e essa falta de socialização e convivência, ou a galera do ensino superior que pegou esses 2 anos de pandemia no meio da faculdade, ele também sentiu uma dificuldade da ausência de colegas para fazer um trabalho presencial, de ter que ser disciplinado o suficiente para não deixar o computador do lado e dormir com a câmera aberta, ser o último e ficar esquecido no Teams lá. Aconteceu isso com um colega, ele dormiu e foi o último a sair. Né? Acontece isso direto. Cara, assim, todo mundo foi afetado. Sim. Eu vou te falar como professora. Eu gosto de gente, né? Então, eu dava aula e eu ficava o dia inteiro no computador, tinha uma empresa de e-commerce, então, assim, eu ficava o dia inteiro no computador e aconteceu, então, eu ia dar aula, todo mundo com a câmera desligada, não via ninguém, eu dava aula para uma tela escura. Isso traz uma situação, uma sensação muito ruim, porque cadê as pessoas? Ainda buscava interação, tinha chat, pedia para as pessoas ligarem o vídeo. Então eu lembro que teve um dia que eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, alguém liga a câmera, eu preciso ver gente.
E aí teve gente que ligou a câmera e eu fiquei batendo papo depois da aula. Agora, também teve um dia em que eu estava com o olho ardendo tanto, por 2 vezes ao longo desses 2 anos, eu dei aula de olho fechado, porque eu não suportava mais a luz no meu olho. Então, se eu estou falando por mim, a gente não sabe o que cada pessoa vivenciou. Não dá para dizer assim, olha, no médio afetou desse jeito, na faculdade, no começo. Cada um estava vivenciando aquela pandemia como um momento pessoal com mais medo, com menos medo, perdendo gente querida ou não, mais próximo, mais longe. Não tem como saber. Mas é fato que todo mundo foi impactado. E a gente, academicamente, a gente discute muito isso na faculdade, a gente tem olhado para isso dessa maneira. Então, por exemplo, esse foi o nosso primeiro ano 100% presencial, porque somos presenciais. Sim. Né? Semana de prova, vários alunos com crise de ansiedade. Vários. Coisa que a gente não tinha antes. Então, você tem que parar e olhar para isso com esse olhar, E como com esse cuidado. a universidade está caminhando no sentido de dar esse suporte, qual é a estratégia? Porque ele precisa, em regra, fazer a prova, você já tem desenhado uma estratégia para como dar tratamento para isso, para essas situações? A gente tem trabalhado no nosso corpo docente com palestras, né, profissionais da área de saúde, até para entender e até reconhecer alguns pontos, quando é que um aluno está tendo uma crise, como é que você lida, o que você faz, como é que você flexibiliza, mas também você tem que tomar um cuidado que você tem que flexibilizar, mas também tem que preparar o cara para o mercado, porque já saímos da pandemia e o mundo não vai ficar passando a mão na sua cabeça. Então, qual é o ponto? Que desafio. Qual é o ponto em que você segura a mão, mas você diz, vai. E temos situações na faculdade em que o professor teve que segurar a mão de aluno para o aluno conseguir apresentar um trabalho. E ele segurou. Entende? Então, assim, a gente tem lá na faculdade uma relação muito próxima professor-aluno. Isso é uma coisa que é muito bacana, é um diferencial nosso lá, que faz uma diferença, mas que a gente entende assim, cara, eu vou ter que segurar na tua mão, mas eu vou ter que soltar a sua mão, porque você vai ter que sentir pronto. Então, a gente está com uma grade nova agora, e eu me arrepio falar essas coisas, a gente está com uma grade nova agora, e a gente trouxe para a grade uma disciplina de mentoring no primeiro semestre, quem dá é o coordenador. Então, eu já ministrei 2 semestres. O que é essa disciplina de mentoring? É preparar o aluno para entrar na vida acadêmica. Tem um conteúdo totalmente definido? Não, eu vou sentir como é que está aquela turma e o que é que eu preciso trabalhar com eles emocionalmente, Vontade preparar de voltar para o de novo. Bora, você vai gostar, te garanto. Quebrando a primeira meta do ano no primeiro mês. Então, assim, te convido para uma aula de mentoring, sei lá, bater um papo com a galera. Então, assim, isso tem sido, e eles falam da diferença que isso faz, porque eles chegam, então assim, tem aluno que, poxa, veio de outra cidade, mas era o meu sonho, mas ele está aqui, ele está desesperado, porque, meu Deus, eu estou longe da minha família, e agora era tudo que eu queria, eu estou trabalhando, eu consegui tudo, mas eu não estou dando conta. Vem cá, vamos conversar, relaxa. Como é que você lida com ansiedade? Como é que você lida com isso? O que te traz ansiedade? Então, a gente tem trabalhado essas coisas no primeiro semestre para ele dando conta do recado. A gente tem internamente na Advice, que é um ritual que chama, né, o feedback 1 a 1. Uhum. Então, a gente, né, eu e o Lucas, sócio, nós paramos de 2 em 2 meses, fechamos a agenda para disponibilizar para a equipe, para ouvir a equipe de forma individual. A gente fala já no processo de admissão, no onboarding, que é o momento para você falar das suas dificuldades, das suas expectativas, daquilo que você está gostando, daquilo que você não está gostando. E a gente percebe nos colaboradores que estão no processo de faculdade ou estão estudando, que quando o período de feedback cai próximo ao período de provas, há uma tensão muito grande na galera, de estar todo mundo muito tenso. E a gente também percebeu esse movimento do presencial voltando, de ter semana de prova todos os dias. Acho que é um grande desafio, né, para vocês que estão na área da educação. E aí uma curiosidade, vocês, enquanto universidade, têm essa flexibilidade legal de personalizar a grade, a metodologia? Isso é um movimento ok? Ou isso é engessado para vocês? Não dá para a gente personalizar tudo, né? Não tem como você flexibilizar pelo modelo de negócio. Então, assim, existe, do ponto de vista business, um modelo de negócio que, para eu poder viabilizar financeiramente, eu tenho que ter aquele formato de compartilhar algumas disciplinas, compartilhar alguns cursos, fazer algumas coisas nesse sentido. Então, não é possível assim, eu não vou fazer o curso da maneira que eu quero. Mas aonde que você trabalha essa flexibilização? Quando você entende
o aluno e você trabalha o aluno para trazê-lo para dentro daquela realidade. Então, isso é uma coisa bastante interessante. A gente desafia muito os nossos alunos com coisas diferentes. Então, estímulos diferentes. Sim. Então, por exemplo, eu coordeno um projeto na faculdade chamado Maratona. Esse ano 2022, a gente fez a 17ª edição. Então, o que é a maratona? É um desafio onde os alunos se inscrevem em equipes, são 8 equipes de 8 alunos, e eles têm um prazo de 24 horas para resolver um caso real de uma empresa. Eles ficam acampados na faculdade, na quadra, isolados, incomunicáveis, sem acesso a celular, sem acesso à rede social, não pode falar com ninguém. Eles ficam sabendo qual é o case na hora, né? E 24 horas para resolver com o cliente ali, vamos. A última edição nossa foi com o pessoal da Sorocaba Refrescos, e eles tinham que resolver um desafio de Monster. Então, assim, são casos efetivamente reais. E o case presencia o fato. Sim, a empresa está lá, ela traz a problemática, eles ficam ali resolvendo o problema, e aí, depois de 24 horas, eles voltam, sem dormir, sem nada, eles voltam para apresentar 10 minutos, com tolerante mais 2, 12 minutos para vender a ideia. E o problema, nesse caso, na área da comunicação. Essa maratona existe na universidade. Não necessariamente, é para a faculdade toda. Obrigatoriamente, as equipes têm que misturar cursos diferentes, porque no mundo você trabalha com pensamentos diferentes. Então, a diversidade. Então, é obrigatório, tem que ter 3 áreas diferentes. Né? Quem utiliza um pouco dessa metodologia é o Easy, né? Eu fiz um programa que eles têm um programa de curta duração, curso de extensão com eles. Eu gostei bastante da metodologia porque no meu caso, eu peguei para fazer uma análise de viabilidade econômica numa cervejaria na Catalunha. Então, primeiramente, traduzir o case e executar num prazo curto. Nossa, legal você trazer isso e confesso que você está abrindo um pouco a minha visão, né? E me está dando vontade de estudar de novo. Porque eu fiz Centro Paula Souza também. E no Centro Paula Souza eu era muito desafiado enquanto aluno. E eu, Felipe, sou uma pessoa que é motivada por desafio. Sim. Se você me der um prazo, eu vou sangrar e vou fazer aquele prazo acontecer em algum momento. E na universidade eu não me sentia desafiado. Você trazendo essa questão, Kelly, considerando que a gente está vendo essa geração que tem uma necessidade por meta, por desafio, isso é uma ferramenta que vai auxiliar com que essa geração se motive nos resultados, a se preparar para o mercado? Por que a gente entende essa ferramenta? Né? Ela surgiu, como eu te falei, há 17 anos. Né? Ela surgiu em 2004, quando eu comecei a dar aula na faculdade. E eu participei desde a primeira edição com esse processo. E, na época, nós tínhamos apenas o curso de publicidade e de administração. E surgiu como, vamos fazer só a galera varar uma madrugada para resolver um case e entender que a gente faz isso. Só que foi tomando uma proporção, e hoje a gente tem grandes empresas que já participaram conosco, já tem empresas me procurando para ser o case desse ano, isso é uma coisa muito legal. O que a gente vê ali? Eu estou trazendo a realidade de mercado. Cara, você está com os gestores da Monster te passando um problema real para você resolver. Beleza. Só que a hora que eu estou confinado, com 24 horas para resolver, trabalhando com gente que eu não necessariamente conheço, porque tem que misturar os cursos. Né? Sem acesso à internet. E aí tem outros desafios, né? A gente cria um contexto, como é um game, então assim, a quadra vira uma cidade, tem uma moeda própria que eles têm que usar, então assim, eu quero acesso à internet, eu tenho que comprar, eu quero consultoria de professor, eu tenho que comprar, então tem que fazer a gestão financeira da história, entende? Então tem todo um contexto ali de desafio. Você coordena esse projeto como um todo. Sim. Sensacional. E aí o que a gente faz? A gente trabalha ali não só a vivência do mercado, mas o que o mercado realmente precisa, soft skills. Gerenciamento, entrega, trabalhar sob pressão, você trabalhar em equipe, entendeu? Você conseguir vender o seu projeto, todas essas comunicação, criatividade, flexibilidade, todos esses soft skills que são muito relevantes, são trabalhados ali. E a gente tem um feedback muito bacana de alunos que participaram e falam assim, cara, mudou a minha vida. Uma das melhores experiências que eu tive na vida. E aí o aluno ele pode se inscrever ou é obrigatório? Não, ele se inscreve. E a gente faz sorteio das equipes que vão participar. Que sensacional. Então é muito legal. E, Kelly, falando de soft skills, hoje, né, e você pode falar como exemplo a Atom, como tem sido esse movimento de a grade, né, as matérias, as aulas, vocês trazerem as soft skills para dentro da sala de aula? E aí eu estou falando com uma visão daquilo que a gente analisa no nosso processo de recrutamento e seleção. A gente teve uma reunião recentemente com o BUR, né, que
que é o nosso Sim. software que a gente utiliza O hoje. nosso parceiro também lá. Ah, que legal. Estava recentemente com o Murilo, inclusive, né? E a gente estava analisando alguns indicadores do nosso recrutamento e seleção. E hoje, quando a gente fala, né, eu sou sócio em alguns negócios, mas da Advice Contabilidade, hoje nossa maior necessidade é ter pessoas para dar atração no negócio. Porque o meu ativo principal, né, meu recurso principal é recursos humanos. Embora a gente tenha tecnologia, a gente, para acelerar processos, precisa de pessoas para executar. E a gente tem no nosso plano de carreira 6 competências que a gente analisa tanto para admissão quanto para evolução, promoção e nos feedbacks. 3 hard e 3 soft skills. Dentro das soft skills, a gente analisa a comunicação verbal e escrita, Sim. certo? A gente analisa a liderança e criatividade e a proatividade. A gente pegou esses 3 pilares para nortear nosso processo de evolução. Nosso plano de carreira ele é novo, ele tem 2 anos, então a gente também está na fase de testagem, de reavaliações, porque todo processo, todo projeto precisa ser testado. E a gente percebe uma grande dificuldade, né? Só para você ter um exemplo, dentro do nosso processo de recrutamento e seleção, a pessoa ela tem que responder um questionário onde ela faz uma análise SWOT própria. E há uma dificuldade imensa das pessoas entenderem uma análise SWOT primeiramente. E aí estou falando de profissionais de ensino médio, de ensino superior, e quando eu vou falar de análise SWOT com um médico, ele também tem dificuldade de saber o que é fraqueza, o que é força, o que é oportunidade, o que é ameaça. Como que o ensino superior está preparando essa galera em relação a essas competências comportamentais? Então, vamos falar de universo onde eu estou, na Sim. né? Então, como eu te falei, quando a gente tem a disciplina de mentoring no primeiro semestre, a gente faz, eu faço com os meus alunos de comunicação, tá? A gente faz o aluno olhar para si mesmo. Então, eu falo muito de autoconhecimento, de autopercepção. O que você está fazendo aqui? Por que você escolheu esse curso? O que você gosta? O que você não gosta? O que é valor? O que é visão? O que é missão? Para o cara entender isso lá no primeiro semestre, para falar, cara, você vai trabalhar numa empresa que tem que ter valores parecidos com os seus. Mas que valores você tem? E aí, quando eu vou questionar, se eu falar para ele assim, que valor você tem, ele não faz a mínima ideia de como é que ele responde isso. Né? E aí eu pergunto assim, o que você mais admira numa pessoa? O que é inadmissível para você? Então, você faz outros questionamentos. Que valor você venderia e por quanto, Exatamente. Né? Se você fosse um produto, que produto você seria? Por que você seria esse produto? Então, são algumas questões que a gente vai colocando que levam e que o aluno termina fazendo uma análise SWOT própria, né? Fazendo essa questão. Então, a gente tem esse trabalho ali e no meio do curso, a gente tem outro mentoring para preparar ele para sair. Então, a gente prepara ele para chegar, para entender o que é estar na vida acadêmica, para entender que a vida profissional dele começa naquele momento, se já não começou, e que ele está formando imagem o tempo todo. Lembra que eu falei lá no começo? Ele está formando imagem com um colega. Qual é a postura que você tem? O que você fala? Como é que você se comporta dentro de sala de aula? Eu digo para eles assim, gente, eu recebo toda semana pelo menos 2, 3 pedidos de indicação. Quem eu vou indicar? Será que você está se comportando de uma maneira que eu vou confiar em você para te indicar? Sim. Então, você está fazendo network aqui. Você está fazendo a sua imagem aqui. Qual é o teu comportamento? Como é que você faz? Então, a gente trabalha isso. A gente tem uma grade muito voltada não só para desenvolver os hard skills no sentido de, tá, então estou formando o curso de contabilidade, o curso que a gente tem lá. Eu não vou ensinar exclusivamente as disciplinas específicas da área de contábeis. Eu, por exemplo, dou aula de marketing para contábeis. E aí o galera vira para mim e fala, por que eu tenho que aprender marketing? Você não vai ter uma empresa? Você não vai cuidar da empresa dos seus clientes? Precisa. Qual é a importância? E aí você tem que casar e trazer essa realidade. Então, essa percepção de gestão, de marketing, de finanças, de liderança, a gente tem uma disciplina que trabalha as questões das competências, tem uma disciplina só para isso, só para trabalhar as questões de liderança, de autopercepção, de planejamento de carreira. Então, isso está incluso na grade. A gente percebe que o mercado vê os nossos alunos de uma maneira muito diferente. Porque eles chegam diferente. E é o que eu falo, é desenvolver raciocínio estratégico. Então, a gente a nossa visão é formar líderes que sejam capazes de transformar o mundo. Sensacional. Tá? Então, é para isso que a gente trabalha. E, Kellen, você falou dessa diferença de 5 anos, de quem está entrando e quem está saindo, você está percebendo uma diferença geracional. Sim. E essas pessoas que estão saindo agora, né, que estão disponíveis para o mercado, falando no seu universo Atom, como essas pessoas estão saindo para o mercado?
A gente tem, quando a gente fala de empregabilidade, né, embora alguns indicadores, a gente, né, indicador no Brasil, a gente também não consegue confiar em qual é a base de dados que está sendo explorada, né? Mas o que a gente percebe é que é um mercado muito ansioso por mão de obra antenada para essas competências comportamentais. Então, hoje, uma pessoa que sai da faculdade e ela vai se candidatar numa vaga, ela sabe se comunicar, ela demonstra resiliência, ela se demonstra uma pessoa criativa, ela vai ter uma tendência a sair na frente de outros candidatos. Então, por exemplo, uma das perguntas que nós fazemos aqui é como a pessoa gosta, como ela se sente atendendo o público, né? E tem pessoas que chegam para o processo seletivo e que externam, não gostam de atender as pessoas. Então, essa pessoa, ela não está disposta a se relacionar, ela não vai se relacionar nem com o cliente final, nem com o colega. Ela está eliminada, e algumas pessoas externam isso, né? Algumas tentam... E as pessoas não percebem que isso as elimina de um processo. Mas aí também não consigo entender como não percebe, né? Que tá meio claro. Lembra a pergunta de a sociedade entendeu o papel da comunicação? Não entendeu. Não entendeu. Você acha que esses profissionais estão saindo sabendo que, se eles quiserem, existe um lugar para eles, e bom, e bem remunerado, inclusive? Olha, a gente tem diferentes estágios de maturidade emocional, tá? Eu fiquei pensando, né, mas a diferença de quem está saindo quando chegou, eu colocaria principalmente na questão da maturidade emocional. Então, a gente tem aí uma questão de uma ansiedade muito grande, e essa geração com uma percepção de tempo muito diferente. De tempo de aprendizado, de tempo de conquista, de trajetória, que é chegar lá no topo. E aí, você chegou no topo, qual é a próxima? Né? Então, a gente trabalhar isso. Essa geração está pronta, eu vejo que é preciso trabalhar muito essa questão de entender o tempo das coisas, entender a conquista e tudo mais. Então, assim, sai uma geração, eu vejo hoje que eles estão mais buscando. Curiosamente, você tem uma coisa assim, eu quero empreender. Aí eu pergunto, você quer empreender por quê? Porque eu não quero ter horário, não quero ter que responder nada para ninguém, ter que obedecer ninguém. Eu falei, doce ilusão, tá? Então, quando você tem um cliente, quando o negócio é Sai seu, do mundo de Bob. você realmente não tem horário, porque você não tem horário para começar nem para terminar, você tem as suas contas para pagar, você tem os seus colaboradores para pagar e você tem o teu cliente para atender. Então, essa realidade que eu quero empreender porque eu não quero responsabilidade é a maior falácia que existe. Ilusão. Então, a galera tem um pouco desse pensamento que a gente já vai matando aqui, ó. Empreender é muito legal, sim, mas claro. não por esse motivo. Eu quero empreender porque eu gosto de desafio, porque eu quero empregar, porque eu quero fazer diferença. Beleza. Eu quero empreender porque eu não quero seguir regras. Esquece. Não, esquece mesmo. Pois é, você tem uma empresa, você sabe disso. Né? E erro e acerto e assumir risco, né? Você falou, estou testando um modelo, não sei se é dessa maneira e tudo mais. Então, a gente tem que trabalhar essas questões. Então, você tem uma galera que quer empreender, você tem uma galera que quer estabilidade e tem uma galera que não para em lugar nenhum. É isso que a gente tem, não é? Sim. Não é isso que você vê? Sim. E estabilidade não existe, né? Parafraseando o Flávio Augusto, ou você está subindo ou você está descendo. Exato. O que é estabilidade? Onde assim, eu quero entrar num lugar e eu quero fazer carreira nesse lugar. Há um tempo atrás, você não ouvia isso das pessoas. Isso está começando a voltar. Por quê? Porque isso, inclusive, tendência, tá? Há estudos que apontam que é uma geração que muitas vezes está vendo o pai e a mãe perdendo emprego, está sendo arrimo de família e que está tendo que olhar para isso com outros olhos. Sim. Então, essa realidade também está chegando e está mudando. Interessante você colocar esse ponto dessas três posições, porque a gente também percebe isso, né? Então, a gente já teve, né? Eu vim de serviço público, né? Então, eu estabilidade, teoricamente? Não existe zero estabilidade de serviço público. Eu passei num concurso público, eu fiz um concurso público por fazer, né? Eu tava fazendo. Deixa eu ver qual que é aqui. Eu tinha uma paixão por fazer o concurso público e entrar com impugnação nas questões. Gostava disso, sempre gostei de uma briga, sabe? E aí, eu ia lá, tava lá questão de prova tal, e aí, em determinado momento, achei uma vaga e fiz uma carreira legal, fiquei 7 anos no poder público, foi uma faculdade, mas você não vai voltar a fazer o mesmo curso, né? Então, você procura novos cursos, mas existia uma
uma fala, não, eu quero continuar no poder público porque aqui eu estou estável, mas é uma estabilidade que não existe, né? O que é estável, né? Você está sujeito a critérios políticos, a tendências políticas, enfim, a outras ações. Uma pergunta que eu queria te fazer também, Kelly. Período de pandemia, né? Ficou muito famoso o 7-1, né? Fazer um lançamento, ou lançar um produto, lançar um curso que eu faça 7 dígitos Infoprodutos? Em 7 dias, né? 6 em 7, 7 em 7, né? E a gente teve uma sensação de que o resultado é muito rápido para as coisas. Essa sensação do imediatismo. Só que a gente também tem uma realidade que no período de pandemia você tinha menos quem queria fazer um infoproduto e fazer 6 em 7, 6 em 7 dias, tinha menos concorrentes, né? Você não tinha uma festa para concorrer com a remuneração lá do seu cliente, você não tinha aquele evento presencial e hoje a realidade é outra. A gente tem visto menos casos de pessoas que conseguem fazer grandes lançamentos de infoprodutos e ganhar muito dinheiro rápido. A gente tem uma geração que está saindo do ensino médio que está também interessada a querer ganhar dinheiro jogando videogame, a ser youtuber e nada contra, mas como lidar com esse estudante que de repente está ganhando muito dinheiro rápido para ele entender que ele vai precisar de 10 semestres, 8 semestres para concluir o ensino superior? Então, a gente vê, por exemplo, crescendo muito a demanda pelos cursos tecnólogos, que são cursos de ensino superior em que o aluno se forma em 2 anos. Então, essa percepção de tempo e essa maturidade e essa pressa para chegar lá que nem eles sabem onde é, né? Aonde a gente vai, né? É óbvio que a gente tem que traçar uma meta, mas o que é esse lá? Então, essa pressa de chegar, então a gente tem que trabalhar essa questão, mas o que a gente tem visto é o tempo dos cursos encurtando e isso também afeta a maturidade profissional de uma certa maneira, porque se você não que assim, são cursos com propostas diferentes, mas o que eu quero dizer é, quando eu me proponho a continuar estudando, e aí a gente tem que entender isso. Terminei, acabou. Não, Nunca nunca. acabar. Nunca acaba. Nunca. Não tem como. Entende? Não tem como. Então, a gente tem que mudar a forma de ensinar. Então, vamos voltar na questão da metodologia, da questão mais prática, de fazer sentido para as pessoas e trazer a prática para a realidade delas. E aí você encanta os alunos nesse sentido. Então, a gente tem essa questão aí para ser trabalhada. E falando enquanto universidade e business, você tem percebido a demanda de pessoas buscando o ensino superior, ela é estável, ela tem crescido, ela tem diminuído? Ela está diminuindo, o mercado está em queda. Se você observar, o mercado de ensino superior, ele está em queda. Para a gente não, tá? A gente está numa escala de crescimento, mas a gente tem dados de mercado que o mercado está retraído. E aí, por inúmeros fatores, pandemia, questões de bolsa do governo, que foram cortados vários subsídios que existiam, coisas que impulsionavam o mercado. Então, houve sim uma queda no mercado de ensino superior. Mas você acredita que esse fator internet, infoprodutos, esse está hypado, né? Que não preciso ir para a universidade, eu posso empreender e ficar milionário somente com uma ideia, e ok, eu sou incentivador do empreendedorismo, sim, não é isso de forma alguma, mas eu também entendo que eu preciso afiar o machado. E assim, eu vou abrir um negócio, tá? O quão preparado você tá para ter um negócio? Então, eu vou ser um youtuber. Isso é uma profissão, cara. Você vai ter que fazer uma gestão da tua carreira, você vai ter que fazer uma gestão de conteúdo, você vai ter que gerar outros produtos a partir daquilo. Tem que ter, é um negócio. Então, não é simplesmente assim, pronto, eu tive uma grande ideia e tá ok, e vou ficar rico da noite pro dia. Então, sim, a gente sai de uma cultura, tem várias coisas pra gente colocar aqui em termos culturais. Então, primeiro, a gente saiu de uma economia de escassez, é rico quem tem o que poucas pessoas têm, ouro, petróleo, etc. e tal, para uma economia de abundância. Ou seja, eu vou ser rico se eu puder ter um negócio onde as pessoas vão usar teoricamente gratuitamente, e aí eu vou ter uma monetização pequena daquilo. Há uma inversão da lógica, sim, na economia. Então, essa é uma questão. A gente vive também hoje uma era essa geração é uma geração que não tem
tanto a necessidade de ter, e sim a necessidade de ser. Boa. E pós-pandemia, uma necessidade de vivenciar. Por isso que o setor de turismo tem crescido, né? É desapego. Então, assim, se você for puxar uma estatística, por exemplo, a geração, quantidade de pessoas com 18 anos que tiram o CNH, caiu absurdamente. Eu não só não quero ter carro, como eu não quero nem saber dirigir. Eu tenho Uber. Por que eu quero ter carro? Por que eu vou saber dirigir? Tenho vários alunos, assim, você tem carta? Não sei dirigir. Ou tenho, mas não quero, não dirijo. Não preciso. Então, isso inverte uma lógica de mercado. Aí como é que isso chega lá na ponta? Chega lá na ponta onde você tem, numa economia compartilhada e da abundância, numa lógica de negócio como Uber, como Airbnb, onde você tem a maior rede de carros sem ter carro, onde você tem a maior rede hoteleira sem ter um imóvel sequer, isso chega numa ponta onde as montadoras já estão olhando lá na frente falando assim, as pessoas não vão ter carro. E aí você pega uma General Motors, uma GM, que deixa de se chamar General Motors para chamar General Mobility, porque ela está no mercado de mobilidade e não de fazer motor para carro. Há uma inversão no mundo e isso precisa ser olhado. E isso, você acredita que esse movimento, ele vai reverberar não no curto prazo, ele vai causar uma mudança cultural também no longo prazo, uma mudança... Mindset. Mas vai mudar o mundo, não vai? Já está mudando, né? Já está mudando, mas, por exemplo, estou procurando as palavras, mas a gente vai mudar uma era, né, onde as pessoas realmente têm essa tendência a não ter carro, né? Eu tenho pensado, às vezes, né, até que ponto faz sentido eu ter um carro, até que ponto eu quero ter imóveis, não quero, e quando eu tinha 17 anos, a minha visão era uma visão focada no ativo imobilizado. Nesse movimento também tem o reflexo do mercado financeiro também, né, que influencia. Exatamente. Então, assim, há uma mudança de comportamento, essas mudanças, a gente tem que aprender a olhar para isso, né? Como é que eu olho? Eu dou aula de futuro na faculdade, no MBA. Então, assim, uma aula de futuro? Isso? Uma disciplina chamada Futuro e Co-Hunting. Que legal. Olha só, outra coisa para você querer estudar. É uma disciplina no MBA. Mas e aí, sobre olhar para tendências do futuro? Como é que eu aprendo a olhar o futuro? Né? Então, assim, as evidências do futuro, elas estão todas aí. A gente tem que aprender a olhar. MBA presencial? Presencial. Ai. Presencial. Então, assim, eu tenho que aprender a olhar. Existem ferramentas que me ensinam a olhar o futuro, que me ensinam a prever o futuro para entender o que está acontecendo. E aí, lembrando da minha aula, eu queria voltar num ponto que você falou assim, dos 3 pontos que você trabalha aqui de soft skills: comunicação verbal escrita, proatividade, liderança e proatividade. Numa das bibliografias que eu uso no curso de futuro, tem um autor que ele fala que a gente precisa ser proativo e não proativo. Legal. Qual autor? Chama-se Daniel Burrus, é um futurista. Olha o nome, né? Daniel Burrus, é um americano, mas vale a pena depois dar uma olhada no site dele, porque ele tem uns insights bem legais. E aí ele fala, num dos passos dele lá, na bibliografia dele, ele fala assim, olha, a gente tem que ser proativo. E qual é a diferença? O futuro é proativo. E qual é a diferença entre você ser proativo e você ser proativo? O proativo é aquele que vê um problema e ele vai resolver sem que ninguém passe para ele. Ele vai lá e ele resolve. O proativo é aquele que encontra a solução antes do problema acontecer e evita que o problema aconteça. Sensacional. Isso é você olhar para o futuro. A aula de futuro está em qual MBA? Está em equipes de inovação. Equipes de inovação? É um MBA de inovação. Pessoa se sentir desafiada agora. Quebrando a promessa de 2023 em 3, 2, 1. Olha, deu 15 dias, pessoal. Esse episódio vai na primeira quinzena, deu 15 dias, tá quebrando a minha mente. Kelly, que sensacional. Me deu vários insights. Eu costumo dizer que no podcast eu aprendo muito. Cada convidado que senta aqui na minha frente me dá muito insight, me ensina muito. Confesso que estou bem empolgado em saber que não conheço a Atom de perto. Por favor, venha nos visitar. Que a Atom está nesse movimento de entregar uma equipe preparada para o mercado, e aí eu olhando para o lado de cá que estou empreendendo, que dou consultoria para empreendedores, essa necessidade, né? Eu ouço
tanto nas áreas que a gente atua, como nos negócios em que eu participo, essa necessidade. Eu quero pessoas que saibam se comunicar, pessoas que sejam organizadas, né? A organização, seja ela de tempo, seja ela de tarefas, de espaço, ela é uma grande dor hoje, né? As pessoas têm muita dificuldade de se organizar, de fazer gestão de tempo, por exemplo. E é muito legal saber que a universidade está nesse movimento de fomentar essas pessoas para que elas estejam prontas para essa batalha que é viver, empreender, trabalhar, e, enfim. Acho que é um desafio muito, muito, muito bom. Kelly, você tem uma bagagem imensa, mas a gente sempre costuma deixar para a nossa audiência uma dica de livro, série. Pegando esse tema, né, você já deixou uma indicação, que é Daniel Burrus, né? Isso. O livro sobre o futuro. Mas para a galera que está querendo começar a estudar, que está querendo entrar para o mercado de trabalho, que quer se movimentar, porque eu também acredito nisso, né? Aprender é energia, né? Conhecimento é energia, e energia ela tem que estar em movimento, ela tem que se movimentar, senão ela deixa de existir. O que você deixaria de dica de livro, de série, filme, para esse pessoal que está, putz, acho que vou ouvir esse podcast e estou querendo começar a estudar, e estou querendo me preparar em relação à comunicação, à carreira? Olha, tem uma coisa que é importante a gente colocar, que é assim, a gente tende, por exemplo, eu gosto de MPB, é meu estilo, meu gênero musical preferido, né? A gente tende, muitas vezes, a falar assim, eu gosto de tipo de série, romance, policial, terror, e aí você vai numa escala do mesmo tipo sempre. Sim. Eu gosto de um tipo de leitura e eu vou na escala sempre. Então, a minha dica é quebra. Vai num caminho diferente, faz o caminho diferente para sua casa, conversa com uma pessoa diferente. Eu digo para os meus alunos, no primeiro dia de aula de marketing, eu digo para eles assim, gente, nós vamos brincar de duas coisas. De criança de 4 anos de idade, e eu preciso trocar a metáfora, mas enfim, ainda vou falar isso porque eu ainda não troquei, e de tia véia na janela. Então vamos lá, a criança de 4 anos de idade é aquela que o tempo todo fica, por quê? Mas por que que a cor da tua marca é branca com amarelo, com preto no fundo? Por que que, de repente, aqui e tal? Então, quando você começa a questionar o porquê das coisas e você vai buscar a resposta, você entende a lógica. E aí você começa a desenvolver raciocínio estratégico. Tudo tem um porquê, nada é por acaso. Tá? Então, essa é uma dica. Então, eu não vou nem no livro nem na série. Eu sou da época do Kika da cultura, do porquê. Então assim, por quê? Por que que é assim, né? Então você vai olhar e falar, cara, dá tempo de eu contar uma historinha rapidinho? Sim, Por quê? claro. Então, eu vou contar uma história porque ela me impactou quando eu ouvi, e toda vez que eu reproduzo, eu sei que as pessoas ficam impactadas. Eu fui uma vez numa palestra sobre branding, né, gestão de marcas, e tinha lá um congresso, e tinha lá o cara que desenvolveu, o designer que fez o design do novo Uno. E aí ele chegou falando assim, olha, eu sou alemão, trabalho para uma empresa italiana, que é a Fiat, e faço designs para o Brasil. E o meu desafio era criar o Uno. E o Uno, ele falou assim, por que que o Uno foi redesenhado? Porque as pessoas tinham um carro zero, compravam o Uno, é o carro de entrada normalmente, né? O carro 1000, o carro mais barato, e as pessoas falam assim, comprei um carro, ganhei um carro, quer dizer, um aninho. Sabe a coisa do posicionamento? Eu comprei um uninho. Ninguém tinha prazer em dizer, comprei um Uno, eu tenho um Uno. Não, tinha um uninho. Né? E aí o desafio dele era fazer com que os jovens tivessem orgulho de ter um Uno. Então foram anos ali, criando todo aquele design que foi bastante diferenciado para a época, foi uma ruptura. E ele falou assim, e aí chegou na hora da paleta de cores. Ele falou assim, na Itália, na Europa, você vai fazer uma paleta de cor de carro, é tudo colorido. Eu chego aqui no Brasil, toda vez que eu vou apresentar uma paleta de cores para as pessoas, ele fala assim, fica lá no preto, no branco, no cinza, variações de prata, no máximo um vermelho, você não consegue trazer o colorido. Né? E aí ele falou que eles foram fazer uma pesquisa para saber por que é que as pessoas compram carro. Qual é a cor da frota no Brasil, Felipe? Branca? Branca, preta e prata. Eu só tive carro branco também. Mas é isso, assim, branco, preto e prata. Você tem ali uns outros colores. E aí, se perguntar, por que você só tem carro branco? Não sei responder.
Quando você pergunta para as pessoas por que elas compram um carro branco, preto ou prata, respostas são: porque suja menos, porque é mais fácil de vender, porque é mais barato, porque aparece menos risco. Respostas Eu não racionais. compraria um carro preto porque parece muito sujeira mesmo. Exatamente. Ou porque esquenta muito, ou enfim, coisas desse gênero, né? Mas eu vou comprar um carro laranja, como a blusa que eu estou usando? Não vou comprar, cara, porque depois não consigo vender. Eu tinha um amigo que comprava carro laranja porque nunca lembrava onde estava o carro, então era fácil ele localizar. Mas isso é um outro ponto. E aí, quando eles fizeram essa pesquisa para identificar isso, uma pesquisa mais profunda, e poético que eu vou dizer, tá? Mas eu reproduzo o que eu ouvi. Ele fala assim, cara, na Europa, a Europa é cinza, na maioria dos lugares. O céu é cinza a maior parte do tempo. Você anda em Paris, por exemplo, né? Os monumentos antigos, ela é monocromática. Então, eles precisam de cor para tornar mais feliz. Então, as coisas são coloridas. O Brasil não. O Brasil é uma exuberância de cores. Os carros não precisam ser coloridos. E aí ele fecha com uma frase de uma poesia que ele diz assim: o carro prata espelha a beleza do Brasil, não precisa de cor. Sensacional. Sensacional, cara. Você olhar para isso. Então, assim, criatividade eu preciso. A minha dica é: faça uma coisa diferente. Vai por um caminho. Então, assim, eu vou perguntar o porquê das coisas, então estou trazendo uma estratégia de por que é desse jeito. Você vai buscar um porquê. Você fala, poético, né? Mas ouvi isso num congresso com um bando de empresário, um baita de um cara falando uma história dessa. E o que eu falo da tia velha na janela, né? E aí eu falo que eu tenho que mudar a referência, porque assim, você pegava aquelas novelas de época, ninguém mais assiste novela, eu não sei Pantanal, e aí assim, tem aquela cidade pequena que tem a igreja, o mocinho e tal, e tem a senhora que fica na janela, acontecendo, vendo tudo que está acontecendo. E eu gosto muito de ser a tia velha na janela, cara. Em que sentido? Eu adoro sentar numa praia de alimentação num shopping e escutar a conversa da mesa do lado. Olha eu fazendo confissões aqui. Mas não é para sair fofocando depois, é para entender a mente de pessoas de universos diferentes que eu convivo. Então, você tem uma mesa com senhorinhas ali, do que elas estão conversando? Você tem uma mesa de pessoas... O que mobiliza as pessoas? Gosto de sentar na frente de uma vitrine e ver quem é que entra na loja para ver. É olhar o mundo. A dica é essa. Tá cheio de coisa por aí. Tá cheio de dica do que vai acontecer e as pessoas não veem porque elas não estão olhando. Sensacional. Eu adorei. Não é tema, é claro, né? Mas eu quero ouvir sua opinião, você que está na área do marketing, da comunicação. E o declínio do consumo de novelas, né? Ninguém assiste mais novela. Por muito tempo, a novela era o protagonista das famílias, das casas. Sim. Tudo bem, as plataformas de streaming, mas você vê algum outro movimento nesse declínio? Deixa eu redimensionar minha fala, né? Muita gente assiste. Sim. Muita gente. Então, assim, quando eu mostro para os meus alunos, por exemplo, numa aula de mídia, a quantidade de pessoas que está na TV aberta, eles ficam impressionados. Porque a geração mais jovem não está neste universo, a não ser para assistir Big Brother, para ver outras coisas, assim, é mais pontual. Não, a TV aberta, ela não tem mais hoje o papel que tinha lá atrás. Como você falou, a família se reunia para ver a novela, para ver o Jornal Nacional, ou tantas outras coisas que a gente vê por aí. Respondiam, né? Boa noite. Tem pessoas que respondiam boa noite do jornal. Do Cid Moreira lá atrás, né? Tem gente que nem sabe quem é, pode pesquisar, dar um Google aí, para ver quem era Cid Moreira. Então, assim, o que a gente tem? Como tudo, o mundo da comunicação tem que se reinventar. Então, assim, qual é o universo que eu estou? É o universo do entretenimento. Então, não estou mais na TV aberta, vou para a TV fechada, vou para os canais fechados, a cabo. Não, agora o movimento está para o streaming, então eu vou para o streaming. Não, o movimento... Aonde está a comunicação? Mas eu preciso entender que há públicos distintos e um público para cada coisa. Então, assim, os jovens não estão mais no Facebook. Eles estão no Instagram, mas tem um público no Facebook. Quem é esse público? Então, eu preciso entender que houve uma fragmentação gigantesca da comunicação, tem espaço para tudo. Então, vamos falar de uma coisa assim, poxa, quando surgiu o computador ou o tablet e assim, o livro de papel vai acabar. Não. Não acabou. Cara, não tem experiência. Quem gosta de ler,
cheirar o livro, folhear o livro Riscar. e riscar. Eu, quando estou estudando, eu risco o livro inteiro e tudo mais, faço anotações exemplo que eu vou dar na aula. Mas não tem essa vivência. Então, o Daniel Burros também fala de uma outra coisa que é interessante, princípio de ambas as coisas. Uma coisa não necessariamente elimina a outra. As coisas podem coexistir. Sim. Então, para que isso aconteça, tem que estar atento às mudanças e conseguir reinventar e transformar. Uma estratégia legal, né? Um case. A gente passou por uma agência no passado onde a gente falava assim, mas vamos testar outros canais, né? Eu sou um aluno G4 da Educação, então eles falam muito lá sobre testar novos canais, você testa, avalia, volta, avalia, enfim. E eu perguntava para nossa agência prestadora antes, né, alguns anos atrás, mas e o outdoor? Não, é coisa do passado. Não é. O outdoor, não é uma coisa do passado. Mas aquela resposta não respondia a minha pergunta. Sim. Ok, não é interessante para o nosso negócio, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E a gente teve um case em 2022, inclusive agora em janeiro a gente tem uma campanha rodando na cidade também, com outdoor que foi resultados expressivos, inclusive comerciais. Então, essa percepção que eu falei para você, voltando lá no começo, que as pessoas falam, não, então agora é rede social, qualquer um pode fazer, é gratuito, o investimento é pequeno e minha comunicação está inteira resolvida. Não, cara. Não quer dizer o princípio de ambas as coisas, uma coisa não anula a outra. E cada uma tem uma função, e eu tenho que ser estratégico o suficiente para saber qual é o papel de cada meio de comunicação, qual é o momento ideal e qual é a mensagem que eu vou colocar em cada um, tendo todos os pontos de contato com uma única imagem. Sensacional. Essa questão do ponto de contato, né, com a mesma imagem, a gente teve recentemente um cliente me perguntou, Felipe, o que você acha do meu perfil no Instagram? Né? E aí, essa pessoa me pergunta, ela quer a resposta, né? Uhum. Falei, muito ruim. Mas como assim muito Sincericídio. ruim? Falei, por quê? Quando eu estou dentro aí do espaço de vocês, do negócio de vocês, eu fico encantado, porque eu adoro a metodologia de vocês, porque vocês encantam as pessoas que estão aí. Só que eu não tenho esse sentimento na hora que eu vejo sua rede social. Então, aí a imagem não bate, entendeu? Tá desalinhada. Tá desalinhada. Por isso que tem que fechar e entender todos os pontos de contato com uma imagem única. Muito bom. Tá? Kelly, nossa, que papo sensacional. Curti demais. Eu também curti muito. Kelly, e as pessoas que querem te acompanhar, querem ver saber um pouco mais sobre o seu trabalho, onde as pessoas se acham nas redes sociais? Bom, eu sou Kellen com Q de queijo, né? Eu me apresento assim. Então, é Q-U-E-L-E-N, né? Kellen Torres, eu tô lá no Instagram, Kellen Torres no LinkedIn, enfim, dá para procurar aí, dá para encontrar e interagir. Quem quiser interagir vai ser um prazer. Perfeito. E quem está querendo agora começar e ver a Atom como uma oportunidade, quais são os canais? É só procurar no site? Quiser fazer o vestibular? atomedu.com.br, pode entrar lá no site, tem as informações para vestibular, e vai ser um prazer receber essa galera e mostrar tudo que a gente tem de novo e inovador, porque nem tudo que é novo é inovador, mas de novo inovador aí para formar líderes que transformem o mundo. Muito bom. Kelly, muito obrigado pela sua disponibilidade de Felipe. agenda. É um prazer ter você aqui. Nosso primeiro episódio de 2023. Que honra abrir 2023. Dando esse gás para a galera. Só reforçando como nos últimos episódios, né? As pessoas que querem acompanhar mais nosso conteúdo nos acham, né, no @papoempreendedor no Instagram, no YouTube, no Spotify e nos outros streamings de áudio. E muito obrigado pela audiência conosco e nós nos vemos no nosso próximo Papo Empreendedor. Até mais. Até mais, obrigada.